Olá pessoal, tudo bem? Então a gente está iniciando mais uma aula da disciplina de programação para web e nessa videoaula a gente vai falar um pouco sobre banco de dados, como conectar o PHP com o banco de dados. Para essa aula a gente vai utilizar, então, como nas outras, o nosso software Vertrigo. Então ele é um servidor aliás, é um programa com diversos outros programas dentro deles, dentre eles o Apache, o MySQL, o PHP. Então, o que importa para a gente, a princípio, agora é o MySQL, que é a parte de banco de dados que a gente vai verificar. Quando eu inicio o servidor, ele fica mostrando esse mais em verde aqui embaixo. Então, ele está dizendo lá que tanto o Apache quanto o MySQL está executando. Se eu clicar nele, eu vou ter algumas opções aqui para estar utilizando. Então, na parte de servidores, eu posso iniciar, parar e reiniciar o servidor. Na parte de ferramentas, eu vou ter algumas ferramentas para administrar os bancos de dados, no caso. Então, uma das ferramentas é o PHPMyAdmin e a outra é o MySQL Console. Qualquer uma das duas ferramentas eu posso estar utilizando para gerenciar o banco de dados. O banco de dados é um software à parte, que ele fica executando em background, então ele fica rodando como se fosse um serviço. E essas ferramentas aqui se conectam com o banco para poder gerenciar ele. Assim como o nosso programa também vai se conectar com o banco para poder inserir os dados, excluir, consultar e assim por diante. Bom, eu vou abrir aqui o PHPMyAdmin. Então, o PHPMyAdmin é uma ferramenta que funciona através do browser, né, do navegador. Para acessar ele, então a gente vai ter que digitar aqui o root e a senha Vertrigo. Clica lá em executar. Na hora que eu clico em executar, ele vai mostrar aqui para mim quais os bancos de dados que eu tenho criado nesse computador, no caso, né, no servidor MySQL. Se eu quisesse criar um novo banco de dados, é só vir aqui e clicar no botãozinho novo. Eu vou digitar aqui qual que é o nome do banco de dados. Por exemplo, primeiro banco. Aqui eu vou dizer qual que é o tipo de codificação de caracteres que eu quero utilizar. Então, no princípio, a gente geralmente usa o TF8, General CI. Ok? Clico lá em criar. Ele vai criar para mim um banco de dados. E depois aqui eu vou criar as tabelas. Então, vou dizer qual que é o nome da tabela que eu quero criar. Então, por exemplo, produto. E aqui quantas colunas vai ter a tabela. Então, por exemplo, 4 colunas. É tal padrão. Clico lá em executar. Ele vai pedir para mim digitar quais são as informações da tabela. Então, por exemplo, o código do produto. Aí eu vou dizer que o tipo dele é inteiro. Vou dizer que é uma chave primária. Vou lá no executar. E aí vai ter mais algumas outras opções aí. Agora não... Depois vou colocar aqui qual que é o nome do produto. Tipo, varchar, 50 caracteres. Preço do produto. Aí a gente pode usar aqui um decimal. E, por exemplo, a quantidade, usar um float, que é o número flutuante. Ok? No decimal eu posso dizer quantos caracteres que eu tenho antes e depois da vírgula. Então, por exemplo, vou dizer que eu tenho 8 caracteres antes e 2 caracteres depois da vírgula, 2 dígitos depois da vírgula. Depois de criar as colunas aqui, eu posso vir em guardar. Então, ele vai criar para mim a tabelinha lá. Então, criou a tabela produto com as colunas. Se eu vim aqui inserir, ele já vai pedir para mim digitar quais são os valores do primeiro produto que eu quero guardar, por exemplo. Então, maçã, preço 5,60, quantidade 100. Então, executar, deu um errinho aqui. Aqui, em vez de vírgula, é ponto. Então, executar.
Ele cadastrou para mim o primeiro produto e já mostrou para mim qual que é o código para me inserir o produto. Então lá, insert into produto, insere dentro de produto nas colunas código, nome, preço, quantidades, valores 1, maçã, 5,6 e 100. Então o valor 1 é para a coluna código, o nome maçã para a coluna nome, o preço para o preço e o 100 para a quantidade, certo? Então tudo que eu vou fazendo aqui, ele vai mostrando para a gente os comandos que estão sendo criados, certo? Bom, então essa ferramenta aqui é uma delas que a gente pode utilizar para criar o banco de dados. Então criei, por exemplo, o primeiro banco, criei a primeira tabela, produtos. Se eu clicar em produtos aqui, ele vai mostrar para mim o produto que eu acabei de cadastrar, certo? E também o código que ele utilizou para mostrar os produtos, então que é o select asterisco from. Para criar tabelas também e banco de dados, eu posso utilizar um outro software, que daí ele é um pouco mais, acho que intuitivo e fácil assim de visualizar, que é o Workbench. Então o Workbench a gente também já instalou na primeira aula, nós instalamos na primeira aula. Esse software é um software de modelagem, então eu consigo modelar meu banco de dados através de diagramas por essa ferramenta e depois exportar esse banco de dados para uma SQL. Então, para utilizar ele, a gente clica aqui em File, New Model, aí vou lá, dou 2 cliques em Add Diagrama, e aqui eu vou construir então um diagrama de banco de dados. Então, por exemplo, eu posso vir aqui nessas ferramentas aqui e selecionar essa opção, New Table, então criar uma nova tabela, eu clico nela e clico nessa área em branco aqui, ele vai criar para mim um ícone de tabela, eu dou 2 cliques sobre ela, e aqui, quando abrir essa janelinha embaixo com os 2 cliques, eu vou então preencher as informações. Então, por exemplo, tabela usuário. Dentro da tabela usuário, eu posso cadastrar aqui as colunas, então para isso só eu clicar nessa linha aqui embaixo. A primeira coluna vai ser o ID do usuário, identificador dele, tipo inteiro. Essas opções de marcar aqui, então, se é chave primária, se o campo pode ser nulo ou não, se o campo é único, então só pode existir um igual a ele. Toda chave primária, ela é único, então não preciso marcar isso daqui. Se o campo é binário, se ele é um signet, então se ele tem sinal ou não, números positivos e negativos. Para preencher com zero o restante do número, então ele vai colocar zeros à esquerda para até completar o tamanho máximo do número. E se o campo é autoincremento, então se ele vai ser gerado automaticamente, conforme eu vou cadastrando, vai gerando um número novo. Então vou marcar essa opção aqui, autoincremento. Vou criar aqui outra coluna, então é só clicar na linha de baixo lá, login, tipo varchar de 45, e a senha, bem, eu vou colocar aqui varchar de 150. Ok? Então são 3 colunas, clico no xizinho, ele mostra aqui para mim a minha primeira tabelinha criada usuário. Eu posso criar outras tabelas aqui, por exemplo, vou criar uma tabela notícia, e aí a mesma coisa, venho aqui na linha de baixo, dou 2 cliques, de notícia, tipo inteiro, autoincremento, título, varchar 150, chamada de 255, o texto da notícia, tipo texto, e vou colocar aqui uma foto de capa do tipo varchar de 200 caracteres. Uma data da publicação do tipo date. Ok? Então a gente vai colocando o tipo, o nome da coluna e o tipo. Depois clico no xizinho e vou ter outra tabelinha aqui. Ok? E por fim vou criar uma outra tabela,
que vai chamar fotos. Então, nas fotos eu vou ter o código da foto, também autoincrementa, o título dela, de 200, e a foto propriamente dita, varchar de 200 também. Então, tudo texto. Ok? Bom, então criei 3 tabelas. Depois de criar as tabelas, vou fazer os relacionamentos entre elas. Então, por exemplo, um usuário pode publicar várias notícias. Uma notícia publicada por um usuário. Então, um relacionamento de 1 para muitos. Um usuário tem várias notícias. Então, vou clicar nesse íconezinho aqui, ó, de 1 para muitos. Então, relacionamento de 1 para muitos. Clico no lado muitos primeiro e depois no lado 1. Ele já vai desenhar aqui para mim um relacionamento, uma ligação entre as duas coisas. Veja que nesse pontinho aqui, ó, tem só um tracinho, então é 1. Do lado de cá eu tenho 3 perninhas, então muitos. De 1 para muitos. Um usuário tem muitas notícias. E aí quando é de 1 para muitos, a chave primária, o ID do usuário, vai para tabela, como outra tabela como chave estrangeira. E aqui eu vou fazer um outro relacionamento. Então, por exemplo, uma notícia tem várias fotos, e uma foto pertence a uma notícia. Então, também relacionamento de 1 para N, clico no lado N, depois no lado 1. E aí eu vou ter, então, aqui também uma aqui, então uma notícia tem várias fotos. Isso daqui é um diagrama de banco de dados. E aí, como que eu faço para exportar esse diagrama para o MySQL? Então, para criar isso daqui que eu desenhei, transformar em código. Então, vou lá no menuzinho Database, vou selecionar a opção Synchronize Model. Então, vou sincronizar esse diagrama, esse modelo com o banco de dados. Então, sincronizar é deixar as duas coisas iguais, do mesmo jeito, certo? Antes de sincronizar, então só vou vir aqui, ó, deste lado aqui, em Catálogo e Tree, eu tenho lá MyDB e as tabelas. Esse MyDB é o nome do banco que eu estou criando. Então, por exemplo, eu vou alterar o nome do banco. Então, para isso, eu vou clicar aqui, botão direito, Edit, e aí eu vou colocar aqui, então, Banco 2. Então, o segundo banco que a gente criou na aula de hoje. Clico em Fechar, então ele mudou o nome lá do banco, e agora sim eu vou sincronizar. Então, clico lá em Database, Synchronize Model, Next, Next, ele vai pedir a senha, Vertrigo, ok, Next, marco lá banco, Next, Next. Aí ele vai falar que no meu modelo eu tenho essas 3 tabelas, e lá no Source, lá no banco de dados, eu não tenho nada ainda, ok? Então vou clicar em Next de novo, e aqui ele vai mostrar para mim o código-fonte que ele vai utilizar para criar esse banco de dados. Então ele vai colocar lá, create schema, banco de dados, então cria o banco, cria tabela, usuário, e aí lá, ID do tipo inteiro, não nulo, autoincremento, login, do tipo varchar, senha do tipo varchar, a chave primária, o primário aqui é o ID do usuário, e aí ela create table, notícia e assim por diante, todos os códigos necessários para criar essas tabelas aqui, o banco de dados. E aí eu vou clicar em executar, então ele vai executar esses códigos aqui lá no MySQL. Então executar, já executou, sincronização completada com sucesso. Se aparecer um errinho aqui em vermelho, então você teve problema, alguma coisa na hora de criar o diagrama deu errado. Vou clicar em Close. Se eu voltar aqui lá no PHPMyAdmin, então estou trabalhando com 2 ferramentas diferentes. Então, se eu voltar no PHPMyAdmin e atualizar página, eu atualizei, ele vai mostrar aqui para mim mais o banco novo, então banco 2. No banco 2 eu tenho as 3 tabelas, usuário, notícias e fotos, ok? Então, beleza. Eu posso tanto criar por aqui, quanto criar por aqui, sem problema nenhum. E tem mais uma outra ferramenta que a gente pode estar utilizando. Eu estou mostrando várias ferramentas porque é questão de gosto. Você pode gostar mais de uma ou mais de outra. A outra ferramenta que a gente também instalou é essa daqui, o AgeSQL.
Então vou dar 2 cliques nele. Aqui eu vou clicar em ignorar nessa primeira tela. E aqui eu vou clicar em nova conexão. Ok? Ele já vai dar aqui o IP da minha máquina local, 127.0.0.1, usuário root, senha, Vertrigo. Clico lá em abrir, e aí ele é praticamente igual ao PHPMyAdmin. Então aqui deste lado eu vou ter todos os bancos de dados que estão cadastrados, foram criados. Ó, então o banco 2, que eu criei aqui pelo Workbench, banco 2 está aqui. Ok? Então lá, tabela fotos, notícia, usuário. Se eu clicar, por exemplo, usuário e clicar aqui, ó, na última abinha, Create, ele vai mostrar o código que eu usei para criar aquela tabela. Então, o ID do usuário, note no autoincremento, login, notícia a mesma coisa, em fotos a mesma coisa. Tem o banco, o primeiro banco também que eu criei pelo PHPMyAdmin, a tabela produtos, certo? Então, todas as ferramentas elas trabalham do mesmo jeito. Se eu quiser inserir um dado aqui, ó, então, por exemplo, lá no banco 2, então, usuário. Se eu vim aqui na abinha dados, então vai mostrar quais são os dados que estão cadastrados. Então, não tem nenhum por enquanto. Se eu clicar lá no mais-in, então eu posso cadastrar aqui, ó. Então, usuário admin, senha, 123, por exemplo. Cliquei e cadastrei o banco de dados no meu banco. E aí, qual que é o código necessário para criar um usuário? Ele vai mostrar aqui para mim, ó. Tudo que eu faço aqui, que eu clico e tudo mais, gera código SQL. E aqui ele está mostrando qual que é o código que ele utilizou para inserir um usuário. Então lá, insert into, então insere dentro da tabela usuário, nas colunas login, senha, os valores, admin 123, ok? Se eu vim aqui copiar esse comando, Ctrl C, vim nessa abinha aqui consulta, que é onde eu posso digitar os códigos para executar, e colar ele, ó. Então lá, insert into, eu vou deixar aqui mais simplificado, funciona desse jeito, não tem problema nenhum, só para simplificar um pouco. Então, insere dentro da tabela usuário, nas colunas login e senha, os valores. Então, por exemplo, José, senha, ABC. Então, agora, em vez de vir aqui e clicar no mais em digitar, eu estou inserindo via código. Então, na coluna login vai aparecer José e na coluna senha, ABC. Ok? Então, vou clicar aqui nesse botãozinho para executar o código. Então, executar SQL. Executou. E aí, se eu vim aqui em dados, ó, e clicar aqui em atualizar para mostrar os dados cadastrados, vai mostrar que tem um novo usuário cadastrado. Ok? Se eu vim aqui mudar, por exemplo, o nome José da Silva, então atualizei, então, mudei o nome do usuário. Ele vai mostrar aqui para mim um novo comando, ó. Então update. Então o comando update serve para atualizar algum registro no banco de dados. Então atualiza a tabela usuário e coloca na coluna login o nome José da Silva, onde o ID do usuário for 2. Então se eu tirar esse onde for 2 aqui, ele vai mudar o nome de todo mundo. Então é um perigo. Mas, por exemplo, então eu quero mudar aqui o nome do admin, que é o código 1. Então, o que eu vou falar? Atualiza a tabela usuário e coloca na coluna login, então, administrador, onde o ID do usuário for 1. Ele vai vir aqui, ó, o ID é 1, então coloca nessa coluna administrador. Se eu clicar em atualizar, não vai mostrar nada, porque eu ainda não executei o código. Eu vou comentar a linha de cima, então é 2 tracinhos para comentar um espaço, ó, então ficou de outra cor código aqui, isso daqui é um comentário, não vai ser executado. E a hora que eu clicar no botãozinho executar, ele vai mudar o nome que está aqui de admin para administrador. Lá, executar, vou vir aqui, atualizar, então passou a ser administrador agora. Então executei um comando update. Se eu quiser excluir, então quero excluir aqui o José da Silva. Então botão direito, apagar registro. Lá, deseja apagar? Ok, então apagou. E qual que é o comando que eu uso para apagar? Ele vai mostrar aqui para mim também, ó. Delete from. Vou copiar e vou passar para cá. Então,
deleta de. Então, deleta da tabela usuário, onde o ID do usuário for 2. Então, ele está apagando o usuário que tinha o ID 2. Viu? Então, apagou o que era o ID 2. Se eu criar um outro usuário aqui, ó, Maria, com a senha maior. A Maria vai ser 3. O ID nunca repete, tá? Então, apaguei, ele sempre vai continuar incrementando um valor novo aqui. Então, não se preocupe se não ficar na ordem aqui. Então, a Maria é o 3. Se eu quisesse executar manualmente isso daqui, ó. Então, vou comentar a linha do update de cima. E aqui o que só ia mudar? Só o 3. Ó. Então, apaga da tabela usuário, onde, ou seja, aquele que tiver o ID do usuário igual a 3. Quem que é o ID 3? A Maria. Então, executar, apaguei a Maria. Se eu vim aqui atualizar, então já não tenho mais a Maria. Esses comandos aqui, insert, update, delete, eu posso executar em qualquer uma das ferramentas. Então, posso executar nessa daqui, posso executar aqui no PHP-MyAdmin na parte de SQL. Então, qualquer uma que eu digitar, todas elas vão estar trabalhando com o mesmo banco de dados. Se eu clicar aqui em usuário, ele vai mostrar para mim que só tem o administrador. Tá vendo que é o mesmo que está nessa tabela aqui. Então, todos trabalham do mesmo jeito, com o mesmo banco. E por fim, aqui ele também já está mostrando para mim o último comando, que é o select. Então, para selecionar algum registro. Então, vamos lá. Aqui, ó. Seleciona, o asterisco quer dizer todas as colunas. Então, seleciona todas as colunas da tabela usuário. Esse limite é para não mostrar mais do que 1000 registros. Se eu deixar sem isso daqui, ele vai mostrar todos os dados para mim. Vamos lá, executar. Como só tenho um usuário, então ele mostrou para mim só o usuário administrador. Aqui eu poderia colocar também só resumido aqui, tá? Select from usuário também funciona do mesmo jeito. Então esses são os 4 comandos básicos que a gente precisa saber para poder trabalhar aí com PHP. Fazendo a manipulação de dados no banco de dados com PHP, certo? Então esses comandos aqui a gente vai executar através do PHP. Então, insert para inserir os dados, update para atualizar, delete para apagar e select para selecionar, para consultar os dados que estão no banco, ok? Então essa daqui é a primeira parte da aula, só para a gente estar meio nivelado aí como que se cria os bancos de dados e como que executa os principais comandos sobre ele, ok? Bom, então vou fechar isso daqui. Não, por enquanto vou minimizar, a gente vai utilizar ele. Vou fechar o PHP-MyAdmin. Vou fechar aqui o Workbench, eu não vou salvar. Já está salvo, né, o banco, então não tem perigo. E agora, eu vou lá no meu computador, na unidade C, pastinha Vertrigo, www, e eu vou criar uma nova pasta aqui, chamando de banco de dados. Então, banco underline dados. Vou abrir o brackets. Ok, brackets. E aí eu vou abrir aquela pastinha banco de dados. Banco de dados, selecionar. Vou criar um novo arquivo, conexão.php. Quando a gente vai trabalhar com PHP banco de dados, a primeira coisa que a gente precisa fazer é conectar a linguagem de programação com o banco de dados. Então, por exemplo, quando eu vim aqui e abri o PHP-MyAdmin, por exemplo, vamos lá, PHP-MyAdmin, o que eu fiz? Eu precisei conectar essa ferramenta com o banco de dados. Aí, para fazer a conexão, o que eu disse? Qual que é o usuário, qual que é a senha, e aqui eu disse qual que é o IP que ele vai conectar. Então, o PHP-MyAdmin se conecta na mesma máquina que está o banco de dados. Aqui. No Age é semelhante. Então, quando eu cliquei aqui em abrir, então eu falei qual que era o IP,
qual que era o usuário e qual que era a senha, ok? No PHP, a gente vai fazer a mesma coisa, então tem que dizer qual que é o IP, qual que é o nome do banco de dados, quem que é o usuário e quem que é a senha, ok? Então aqui, ó, vou abrir o código PHP, vou fechar, e nessa parte que a gente vai fazer a conexão do PHP com o MySQL. Então vou criar aqui uma variável banco, vou digitar new PDO PHP datax object, e aqui eu vou passar para ele algumas informações, certo? Bom, quais informações seriam essas? Então a primeira informação, que é a primeira aspas, é qual banco de dados que eu quero conectar, que tipo de banco de dados. Então eu quero conectar com o tipo MySQL. Existem outros tipos de banco de dados. No caso, a gente está conectando com o MySQL. E aí, qual que é o host? Então, qual que é a máquina? Qual que é o IP que está esse banco de dados? Então, está no 127.0.0.1. Então, está nessa máquina que está neste IP o meu banco de dados. Eu poderia colocar aqui também localhost, que é a mesma coisa, tá? Então, localhost é o nome e 127.0.0.1 é o IP. Então, das duas formas funcionam, ok? Então, vamos deixar, por exemplo, localhost. Mas dos dois jeitos dá certo. Depois, eu vou colocar aqui, ó, dbname e dizer qual que é o nome do meu banco de dados. Então, neste caso aqui, eu vou estar conectando com esse banco 2, que é o que eu acabei de criar. Então, vou digitar aqui, ó, banco 2. Então, nessa aspas aqui, eu coloquei duas informações. Então, em que máquina que está o banco de dados MySQL. Então, o localhost está nessa máquina minha mesmo, na máquina local. E qual que é o nome do banco de dados? Então, o banco chama banco 2, que é o banco que eu acabei de criar. Depois eu vou dizer quem que é o usuário. Então, o usuário é o root. E vou digitar qual que é a senha. Então, a senha padrão aí, Vertrigo. Ok? Bom, então, essa linha aqui já faz a conexão do PHP com o banco de dados. Então, vou colocar aqui, ó. São comentário, 2 barras, conecta o PHP com o banco de dados. Vou salvar, Ctrl S, e eu vou vir aqui no navegador, vou digitar localhost. Se for 127.0.0.1 é a mesma coisa, tá vendo? Não muda nada, por isso que eu falei que você pode estar qualquer um dos dois lá. Só voltar aqui para os valores padrões. E o código que eu criei, então, está dentro da pasta banco de dados. Então, aqui depois do localhost, barra, banco, underline, dados. E ele vai mostrar que tem um arquivinho conexão PHP. Eu vou clicar no arquivinho e não mostrou nada aqui, tá tudo tranquilo. Se, por exemplo, eu tivesse digitado a senha errada aqui, ó, Vertrig. Então, é Vertrigo a senha, não está certo. Vim aqui e atualizar a página, então já vai dar um erro para mim, ó. Então lá, erro fatal, então com a mensagem acesso negado para o usuário root. Então quer dizer o quê? Que ele não tem permissão para acessar. Por quê? Porque a senha está incorreta, ok? Beleza, então vou voltar aqui e vou deixar o Vertrigo que a senha é certa. Se eu atualizar a página, ele conectou com o banco. Beleza? Bom, essa linha aqui a gente vai utilizar em vários arquivos. Então, no arquivo para excluir, para inserir, para atualizar e tudo mais. Então, para não ter que ficar digitando toda vez isso daqui, eu posso reutilizar esse comando em outros lugares. Então, como que funciona isso? Então, vou criar aqui, por exemplo, um outro arquivo, ó, novo arquivo, inserir.php,
E dentro desse inserir, eu vou usar essa conexão. Então, eu vou pedir para ele utilizar aquele arquivo conexão, e esse arquivo faz a conexão. Então, aqui eu vou abrir a tag do PHP, e vou fechar ela aqui. Aqui eu tenho duas opções, ou utilizar o include, que vai incluir o arquivo conexão.php, ok? Então ele pega tudo que está aqui e coloca aqui dentro, ou eu uso o require, que requer o arquivo conexão PHP. Os dois funcionam de forma semelhante. Então os dois usam esse arquivo aqui nesse ponto. Então, é como se ele pegasse esse código aqui, copiasse e colasse nesse lugar aqui. Isso é interessante porque qualquer modificação que eu fizer aqui serve para os outros arquivos que estão utilizando. Diferença básica. O include, ele coloca o arquivo. Se ele não achar, ele ainda continua executando o código que está para baixo. Certo? O require não. Se ele está requerendo um arquivo e ele não acha esse arquivo, que não consegue abrir esse arquivo, ele para a execução do restante do código. Então ele é um pouco mais seguro. Além disso, tem algumas variações. Então poderia usar o require once. Once quer dizer uma vez só. Então, se por exemplo eu tenho vários arquivos que estão utilizando o require conexão, então ele vai requerer uma vez só. Então, como se tivesse um arquivo dentro do outro fazendo essa requisição. Então, por padrão, vou utilizar aqui, então, require once, conexão PHP. Então, como se ele pegasse todo esse código aqui e colocasse aqui dentro para mim. Ok? Bom, então, o inserir tem a conexão. E agora, aqui a gente vai ver o código para inserir algum dado. Vamos lá, pode ser até aqui dentro desse mesmo, tá? Não tem problema. Eu vou abrir aqui. Então, vamos lá. Aqui só para ficar mais claro, é como se fosse um import, tá? De uma biblioteca. Talvez fique mais fácil quando vocês estavam trabalhando com lógica lá. Bom, e aí a gente vai trabalhar então com a parte de salvar no banco. Para salvar no banco, a gente vai ter que criar um comando SQL que faz a inserção. Então aqui a gente já viu que para fazer uma inserção eu uso o comando insert, ok? Eu vou pegar esse comando aqui, insert, que a gente tinha criado lá, e vou colocar aqui, ó. Então, SQL é igual, abre aspas, e vou colocar aquele código aqui, ó. Então, dentro dessa variável SQL tem um comando do MySQL. Então, o que esse comando faz? Insere dentro da tabela usuário, nas colunas login e senha, os valores José e ABC. Ok? Bom, joia. E como que eu faço para executar esse comando lá no banco de dados? Então, para executar esse comando, eu vou criar aqui uma variável comando, e essa variável vai receber essa variável banco aqui, ó. Então, eu tenho ela disponível porque eu fiz a requisição, a variável banco, preparem a variável SQL, certo? Ele vai preparar esse comando aqui, ó, esse código SQL para ser executado, certo? E aí, no final, eu pego e falo para o comando ser executado. Execute. Beleza. Bom, então essa a parte básica aí para a gente poder salvar um registro no banco de dados, certo? Então, crio um comando SQL, mando o banco de dados preparar aquele comando SQL para ser executado e depois eu executo ele. Joia? Vamos lá, salvar tudo.
Vou voltar aqui no banco, ó, lá na tabela usuário. Vou atualizar, então não tem, só tem o administrador cadastrado. E aqui agora eu vou chamar o arquivo inserir PHP. Então, no conexão, vou lá, inserir .php, dou Enter. Dei o Enter, não mostrou nada a princípio, ok? Vou lá no banco de dados e vou atualizar. Ó, cadastrou aqui para mim o José no banco de dados. O que a gente vai fazer agora? Quando eu criei meu código aqui, eu defini automaticamente o valor que eu queria que fosse cadastrado. Então, eu queria que fosse cadastrado o José e a senha ABC, ok? A gente vai colocar um formulário agora. Então, a pessoa vai digitar esses dados e os dados que ela digitou no formulário eu vou enviar para o banco de dados. Então, vamos lá. Vou clicar aqui com o botão direito, novo arquivo, formulário.html. Então, abri o formulário, vou lá em editar, HTML templates, HTML5, cadastrar usuário, vou colocar um H1 aqui, usuário, adicionar usuário. E aqui dentro vou criar um form. Então, form, método de envio post, action. Então, vou enviar lá para o inserir.php. Fecho aqui. E aqui eu vou colocar então, um label para login, e o input do tipo texto com o nome login. Ok? Isso daqui eu vou aproveitar. Então, Ctrl C, Ctrl V. Aqui eu vou colocar senha. Então, o nome agora é senha. E o tipo aqui, em vez de ser texto, vai ser password. Então, que é senha em inglês. E vou criar um input type submit. Com valor cadastrar. Beleza. Vou salvar aqui. Se eu vim aqui digitar formulário.html, vai mostrar o formulário para adicionar o usuário. Mas se eu quisesse deixar bonitinho, poderia criar um arquivo CSS, app.css, vou colocar aqui, ó, label. Estou selecionando todos os rótulos, vou falar que eu quero que eles sejam apresentados em bloco e que a fonte deles seja negrita, fonte Age Bold. E aí eu vou vincular esse CSS aqui no formulário HTML. Isso daqui a gente já fez bastante sem segredo, né? Então, link, rel, style sheet, href, app CSS. Vamos lá. Já vai mudar um pouquinho o nosso formulário. Beleza. Quando eu clicar no botão cadastrar, então esses dados aqui, o login e a senha, vai ser enviado para o formulário inserir PHP. Inserir PHP já tem um código aqui que insere no banco de dados. Então, antes de inserir no banco de dados, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar os dados que a pessoa enviou para a gente. Eu vou criar uma variável login, e essa variável vai receber o que foi enviado
via post, certo? Então vou colocar aqui, ó, login, que é o mesmo nome que está aqui, ó. Então name login, Ctrl C, Ctrl V. E aí a mesma coisa para senha. Então crio uma variável senha. Essa variável vai receber o que veio do post. E aí eu vou lá, name senha. Aqui tem que ser senha também, ok? Senha. Bom, agora eu preciso pegar esses dois nomes e colocar aqui. Eu poderia fazer direto isso daqui, ó. Então, por exemplo, login. Só que isso não é muito interessante. Então, a gente vai fazer um pouquinho diferente. Então, vou colocar aqui, ó, 2 pontos. Login. Esses 2 pontos quer dizer que é um parâmetro. Então, é como se fosse uma variável. Isso daqui vai ser substituído por algum valor futuramente. E aqui também vou tirar aspas ABC e vou pôr senha. Então, outro parâmetro. Então, tenho 2 parâmetros, 2 variáveis que devem ser substituídas aqui. E depois disso daí, nessa linha aqui, eu vou atribuir, então, valores para essas variáveis aqui, ó, para o login e para a senha. Então, eu vou colocar aqui, ó, comando bind parâmetro. Então, vincula ao parâmetro. Então, comando vincula ao parâmetro. Qual parâmetro? Então, vincula neste parâmetro aqui, login, para o login, você vai colocar o valor que está dentro da variável login. E aí a mesma coisa embaixo. Comando vincula bind parâmetro. Então, vincula com o parâmetro senha, ou seja, adiciona no parâmetro senha o valor que está na variável senha. Ok? Então é como se eu pegasse o que tem em senha e colocasse nesse lugar aqui, ou seja, colocasse aqui. Então se a pessoa digitou 1, 2, 3, então aqui eu vou pôr 1, 2, 3. Ele passa daqui para cá, daqui para lá. Joia? Bom, salva tudo, salva todos e vamos testar. Então só olhando aqui no banco de dados, ó, atualizar só tem 2. Atualizar aqui, vou cadastrar aqui, ó, Maria da Silva, senha, ABC 456, cadastrar. Vamos lá no banco de dados dar uma olhada. Então, atualizar, e aí tá lá Maria cadastrada. Maria da Silva, ABC 456. Joia? Então, a princípio, a aula de hoje é isso daqui. Então, a gente entender como que eu crio um formulário, isso a gente já sabia. Como que a gente cria os bancos de dados, vocês viram isso na disciplina de banco de dados também, então vocês já sabiam. E como que eu pego, então, os dados do formulário e jogo isso para o banco de dados. Então, para pegar os dados, então a gente usa o post lá que a gente já tinha utilizado, se for get, usava o get, crio uma conexão com o banco de dados, então eu crio lá, falo qual que é a máquina, qual que é o banco, quem que é o usuário, qual que é a senha, e depois de inserir eu uso um comando SQL para fazer a inserção. Então insere dentro da tabela usuários, nas colunas login e senha, os valores dos parâmetros que eu estou recebendo aqui lá do formulário, ok? Bom, então esse vídeo termina por aqui, pessoal. Ainda precisa fazer algumas melhorias, mas isso a gente vai deixar para a próxima aula, ok? Então, até a próxima.